Como nós vimos as configurações para um pulverizador, por exemplo, no GS3, agora recentemente a John Deere lançou a série M4000, que ela vem com os monitores da série geração 4. Daí, os monitores de geração 4, eles são bem aproximados com aqueles que a gente mostrou lá como faz a criação de pistas, para que serve um monitor lá no trator. Aqui no pulverizador, o que vai alterar é que vem as funções de pulverização. Daí, logo na tela aqui inicial, nós já temos aqui as taxas alvos, que eu entro dentro da parte de pulverização, e a parte superior aqui, que é a parte de pulverização, que eu também consigo configurar as configurações aqui. Mas, para a gente ter acesso a todas as informações adicionais de pulverização, o ideal é irmos aqui no botão menu. Quando eu clico no botão menu, ele vai abrir do mesmo jeito configurações de máquinas, mas como a gente viu lá no trator, as configurações de máquina do trator só aparecem calibrações, certo? Aqui não. Aqui nós já temos ajuste de bitola, barras e bicos, calculadora do bico, procedimentos e calibrações, configuração de controles, escova e assim por diante. Vamos lá falar sobre cada um dos ícones aqui. Ajuste de bitola. Eu consigo ajustar as 4 bitolas juntas, ou eu consigo desselecionar e deixar somente a bitola dianteira ou a bitola traseira, ou se eu quiser abrir em X, eu consigo também abrir ou fechar a bitola em X. Sendo que para abrir e fechar a bitola, eu faço isso lá nos botões do console do lado direito do equipamento, da cabine do equipamento. Barras e bicos. Aqui na barras e bicos eu consigo ajustar controle de seção, gravar a altura de retomada da barra de bicos. Aqui eu consigo ajustar a altura de retomada e ajustar a altura do bico. Largura de trabalho, quantos metros são. Normalmente os pulverizadores eles já puxam da controladora, pessoal. E aí já vai dizer quantos metros tem o bico e quantos bicos que tem. E a configuração do Boom Track. Aqui na configuração do Boom Track, o que é o Boom Track? Primeiro, são os sensores que tem na barra que vai fazer a leitura do solo. Então, aqui, não pronto, não detectado, o que não está pronto? Pressione o interruptor de retomada para ativar. Então, eu preciso ativar. E as barras têm que estar completamente abertas, desdobradas. Aqui embaixo eu consigo ajustar resposta de subida e resposta de descida. Se essa resposta estiver muito alta, a barra ela começa a ficar quicando demais. Se a resposta ela estiver muito baixa, ela demora muito subir, demora descer. Então, você consegue ajustar essa resposta aqui. Da mesma forma, você consegue ajustar qual o sensor que vai mandar. Se você quer um controle central ou um controle a partir de todos os lados, as alturas a partir do lado direito, lado esquerdo e lado central. Ou o controle somente ele central. Também aqui em cima eu consigo colocar qual o alvo do sensor, alvo de leitura do sensor. Eu quero que o leitor faça a leitura na copa ou a leitura na terra? Eu quero fazer uma aplicação de baixeiro ou uma aplicação em cima, na parte superior da planta? Consigo alterar isso também. E qual que é a altura que eu quero de resposta? Então tem 102 centímetros aqui, eu consigo ajustar, por exemplo, eu quero uma altura de resposta em 50 centímetros. Pronto, eu dei OK aqui, ele já alterou a leitura em 50 centímetros. Eu vou clicar em fechar para voltar à parte inicial. E aqui eu tenho, o sensor ele vai trabalhar com alvo na copa e a leitura em 50 centímetros do alvo. Bem, podemos fechar aqui e voltarmos para os outros ícones. Calculadora do bico. Consigo colocar aqui o espaçamento entre o bico, dimensionamento, taxa-alvo, velocidade de aplicação. E aí essa velocidade ele vai me dizer qual que é a faixa de pressão no tamanho de pontas definido aqui. Então, para eu trabalhar em 16,1 km por hora de mínima e 27,4 de máxima, eu posso trabalhar com uma ponta 0,4, 0,5 ou 0,6. Por exemplo, eu consigo ajustar essas informações, qual é a velocidade de trabalho e fazer uma calculadora para ver qual que é a ponta que vai mais adequar a minha velocidade de trabalho de acordo com a pressão.
E aí depois eu vou lá na tabela de bicos e dou uma olhada naquela pressão, o quanto que vai trabalhar o tamanho da minha gota. Por exemplo, um bico 0,4 em 500 kPa de pressão, que é 5 bar de pressão. O quanto que essa gota vai estar de tamanho? Ela vai estar média, grossa, fina, ultra grossa, ultra fina? Como que essa ponta ela vai trabalhar? Então eu consigo ajustar aqui a partir da calculadora de bico. Também temos aqui, pessoal, calibrações e procedimentos. Se eu clico em calibrações e procedimentos, nós temos, procedimento, modo de manutenção da barra, verificação de vazão de bicos. Então, aquele teste de bicos que a gente mostrou lá no monitor GS3 também. Coloco lá a determinação de velocidade. Aqui, para iniciar o procedimento é só verificar todos os pontos que pede, qual que é a velocidade que eu quero trabalhar, qual que é a taxa que eu quero trabalhar. Inicio para fazer a aplicação, daí ele vai me dizer aqui quantos litros por hectare está aplicando, quantos litros por hora e qual que é a pressão de trabalho. E aí você vai lá e mede e faz a verificação desses bicos. Na barra, nós temos calibração da estrutura central, a mais alta, mais baixo, calibração da válvula de inclinação, calibração da posição nivelada da barra, você consegue ajustar ali também e fazer essas calibrações. Todas as calibrações, pessoal, por exemplo, eu inicio aqui a calibração, calibrar o sensor. Quando eu inicio para fazer qualquer calibração, a própria máquina vai me dizer o passo a passo, o que é necessário para fazer a calibração. Por exemplo, desdobrar a barra e baixar a estrutura central. Faço esse processo, clico em avançar. Se ela não tiver baixado, eleve a estrutura até a posição mais alta. Eleva a barra até a posição mais alta e clico em avançar. Se batendo aqui, calibração falhou, nesse caso porque eu não fiz nenhum procedimento, né? No caso de vocês lá, faz o procedimento, ele vai dizer calibração efetuada com sucesso, você vai dar OK aqui, pronto. Já vai estar correta a tua calibração. Então todas as calibrações do pulverizador, da colheitadeira, do trator, é só você dar uma lida no que está pedindo aquela calibração, você vai fazer ela passo a passo sem problema nenhum. Calibração de máquina, calibração do sensor de velocidade e calibração de pulverização, calibração do fluxômetro, vai ter aqui o medidor de vazão, o medidor for substituído, você vai alterar o número de constante do medidor de vazão, no caso do sensor de fluxômetro. Calibração do sensor de pressão, pede para fazer a calibração do sensor de pressão aqui do mesmo jeito, desligue a bomba de solução, o tanque deve estar vazio e a barra deve estar drenada. Abra a válvula do reservatório no Quick Fill e clique em avançar. Selecione próximo para calibrar a pressão zero dos sensores de pressão. Só clicar em avançar, pronto, calibração bem sucedida. Lembrando que na barra não pode ter pressão, tem que aliviar a pressão da barra, porque essa pressão da barra, ela também é feita, essa leitura, pelo sensor de pressão. Se você quiser uma leitura um pouco mais certa, você pode desenroscar o sensor de pressão, tirar ele do acoplamento dele, então você vai ter um sensor sem pressão totalmente, e só tem que ter cuidado, porque os sensores são bem sensíveis, então cuidado para não bater em nada, para não pegar poeira ou sujeira ou calda de produto muito forte, só ter esse tipo de cuidado não tem problema. Bem, depois que eu finalizei aqui o sensor de pressão, tem aqui calibração da bomba de solução, do mesmo jeito. Daí eu pego lá a calibração da bomba de solução, clico em calibrar, ele vai dizer, certifique-se que o motor esteja funcionando e a máquina esteja parada. Certifique-se que a bomba de solução esteja desligada e certifique-se que a pressão de serviço esteja zerada. Só clicar em avançar, a própria bomba vai ser ligada, e aqui a gente consegue visualizar, começa a bomba ligar e a pressão também começa a subir. Então é só esperar a própria bomba fazer a leitura dela, a pressão chegou a 200, 280, 300 kPa e vai fazendo a leitura. (600 kPa) e aí a bomba
Como eu disse, lá no monitor GS3, para fazer essa calibração aqui, pessoal, a pressão ela sobe muito, ó, chegou a 1030 kPa de pressão. Se os sistemas eles estiver um pouco ressecados, se a bomba tiver, a parte de mangueira estiver mais velha, cuidado em fazer esse procedimento de calibração, porque sobe muito a pressão, pode estourar uma mangueira. E também ficar muito próximo ali da bomba, ficar muito próximo das mangueiras. O ideal é fazer essa calibração você sentado lá dentro da cabine, porta fechada e ninguém próximo, tá? Aguarda que o equipamento fazer essa leitura de calibração. Assim que ele finalizar, ele vai dar o OK aqui para avançar e vai dizer que a calibração foi efetuada com sucesso. Após a calibração efetuada aqui da bomba de solução, a gente pode fechar e voltarmos lá para os pontos onde a gente estava falando. E se eu quiser redefinir essas calibrações, pessoal, para a calibração de fábrica, é só clicar em redefinir calibrações. Tá? O importante das calibrações, pessoal, é seguir o passo a passo que a própria máquina vai te dizer. Se a rotação do motor tem que estar em alta, você tem que deixar a rotação em alta. Se a barra de aplicação, por exemplo, tem que aliviar a pressão, você precisa aliviar a pressão da barra de aplicação de produto. Bem, configuração de controles, quando a gente pega essas máquinas mais novas, todas elas vêm com botões configuráveis. Esses botões você faz a configuração aqui, ó. Nessa setinha, por exemplo, na alavanca, ela tem, logo atrás ali tem 4 botões configuráveis, na frente também tem botões configuráveis. Tem um botão giratório ali que ele funciona no caso do pulverizador para troca de velocidade, né, troca de marcha. Mas no caso de colheitadeira também um botão configurável, vários botões configuráveis, você ajusta todos eles aqui. Por exemplo, na letra A aqui, ó, eu quero ajustar o monitor. E aí você consegue aqui fechar a sobreposição, abrir a sobreposição e você consegue ajustar a alavanca da melhor maneira para você trabalhar. Aqui em luzes, escova automática, controle de manutenção também você faz aqui na tela do pulverizador. Aqui dentro de motor, pessoal, a gente tem aqui, ó, que dá para ajustar a rotação máxima de trabalho, para você não precisar ajustar ali a rotação. Esses pulverizadores, eles podem trabalhar com rotação mínima de 1.600 RPM, desde que não atrapalhe na eficiência da bomba de aplicação. Se você está aplicando e viu que está oscilando demais a taxa de aplicação, isso significa que a tua rotação está muito baixa. Acelera um pouquinho mais o pulverizador para manter a taxa de aplicação constante. Mantendo a taxa de aplicação constante, aquela é a rotação de trabalho ideal. Por que você ajusta aqui a rotação de trabalho, pessoal? Porque pode acontecer, por exemplo, você está trabalhando em 2.100 RPMs, o pulverizador está gastando 100 litros por hora, por exemplo, ou 20 litros por hectare. Vamos colocar nessa situação. Se eu diminuo ele aqui para trabalhar em 1.800, eu vou fazer exatamente o mesmo trabalho e o pulverizador vai gastar aí 80 litros por hora. Vai diminuir 20 litros de consumo por hora, então isso é muito considerável. E o ideal, o melhor que você faz isso aqui é o quê? Deixei habilitado aqui rotação máxima, ajustei a rotação de trabalho. Por que eu fiz esse ajuste? Quando eu trabalho a rotação do pulverizador, eu vou lá acelerar ele, eu acelero todo ele, ele vai chegar à rotação máxima em 1.800. Eu não preciso ficar ali procurando essa rotação manualmente lá nos botões de ajuste de rotação no console lateral da cabine da máquina. Logo aqui embaixo a gente tem os controles de um sistema de ar-condicionado e o sistema de pulverização. Clica em cima do sistema de pulverização, daí eu vou ter aqui, ó, as pressões de trabalho. Se eu quiser trabalhar com taxa variável do mesmo jeito aqui, ó, em RX, eu clico no RX, qual produto que eu vou aplicar, qual tipo de cultura. Eu vou aplicar aqui no algodão. Um exemplo. Aqui o nome do produto, qual que é o produto que eu vou trabalhar. Vamos colocar qualquer produto aqui. Vou colocar ureia. Ele é escrito em inglês, por isso que aparece diferente. E aí a taxa de trabalho. Eu posso configurar aqui a taxa, ou usar a taxa de configurador, ou usar um mapa de taxa variável para fazer a aplicação desse produto. Quando eu tenho esse mapa subido, nesse caso aqui, o próprio simulador, ele traz alguns mapas, alguns modelos de mapas, mas você pode fazer do mesmo jeito, pluga lá, que a gente explicou lá quando estava falando dos monitores, pluga o mapa via USB no monitor,
Plugou lá, você vai importar os dados de dentro do USB, dentro do pendrive, para dentro do monitor, e aqui você vai localizar o RX e fazer a aplicação em taxa variada. Vamos colocar aqui em taxa do controlador, que ele vai trabalhar normalmente dentro da taxa, fazer a leitura a partir da taxa do controlador, da velocidade do pulverizador, alterando a pressão, alterando a taxa de trabalho. E aqui a gente consegue também ajustar quantos litros por hectare eu quero trabalhar na taxa 1, quantos litros por hectare eu quero trabalhar na taxa 2 e quantos litros por hectare eu quero trabalhar na taxa 3 e também a pressão que eu quero que esse sistema trabalhe. Se eu quiser trabalhar com pressão fixa, por exemplo, ou fazer limpeza de bico, normalmente quando a gente vai fazer limpeza do sistema, eu coloco aqui uma pressão um pouco mais alta, aperto ali, não dependo da velocidade para a pressão subir. Então aqui eu trabalho com base na pressão de trabalho. Pressão mínima de trabalho, essa pressão mínima aqui é quando você está aplicando, diminuiu a velocidade do pulverizador demais, menos do que era o mínimo de velocidade para aquela ponta de pulverização, ela vai chegar a essa pressão. Se eu quiser deixar aqui, por exemplo, 175 kPa de pressão, não tem problema. Então ela vai chegar a 175 kPa de pressão. Se ela tivesse que descer mais que 175 kPa, ela não vai descer. Vai ficar ali em 175 kPa. E a pressão de pulverização desligada, quando eu estou com a bomba ligada, mas a pulverização não está ligada. Do mesmo jeito, aqui está 275 kPa. Se eu quiser deixar, por exemplo, em 200 kPa, eu consigo só clicando em cima e fazendo a alteração para 200 kPa de pressão. Logo embaixo aqui, nós temos o alívio de pressão. Logo após eu desligar a bomba de pulverização, se a válvula ela vai liberar, deixa eu colocar aqui em 200 kPa de pressão. Aqui no alívio de pressão, eu consigo acionar esse alívio de pressão. Então, quando eu desligo a pulverização, o próprio sistema ele vai esgotar a pressão que tem na linha de pulverização. Qual que é o ponto positivo disso? A linha vai ficar sempre despressurizada. O ponto negativo é que quando você iniciar a pulverização de novo, ele vai ter uma aplicação de taxa muito inferior do que deveria, porque ele tem que pressurizar toda a linha de pulverização para depois ele fazer a aplicação correta do jeito que foi dimensionado, certo? Daí a gente faz esses ajustes, essas configurações. Sempre nesses monitores, pessoal, por exemplo, aqui, ó, sistema de pulverização. Na frente vai ter um izinho e tem uma setinha com um pontinho. Se eu clico nesse izinho aqui, ó, eu vou ter acesso ao manual do operador. Aqui a partir de ajuda, ó, manual do operador. Eu tenho acesso aqui dizendo sobre esta parte de sistema de operação. E quando eu vou aqui na parte da setinha com pontinho, tem as configurações, algumas configurações que eu posso ajustar. Por exemplo, controle de velocidade de taxa. Qual que é a velocidade que eu vou ajustar? O que eu vou ajustar para mudar essa taxa? É a velocidade do GPS ou a velocidade do solo, a velocidade da roda? Eu recomendo deixar a velocidade do GPS, que não vai considerar a taxa, o índice de patinagem. A carga da barra, vai deixar ela no automático, manual ou desligada, para deixar ela com pressão ou sem pressão. Marcador de espuma, se tiver marcador de espuma, hoje é bem difícil ter esse item, né? Marcador de espuma era muito utilizado quando não tinha piloto, não tinha gravação, não tinha pintura de tela, né? Então deixava ali a espuma marcando onde foi replicado. Hoje não temos mais isso, então deixar ele desligado aqui. Aqui embaixo a gente consegue ajustar ainda a resposta do sistema de pulverização. Se você quer que ele responda mais rápido ou mais devagar, você consegue também ajustar essa sensibilidade. Depois que eu fiz todos esses ajustes, é só clicar em fechar. E fechar de novo, a gente vai sair aqui novamente na parte de configurações de máquina. Aqui eu tenho um sistema de gerenciamento de cabeceira. Nesse sistema, eu consigo, a partir de um clique, se eu deixar ele ligado, ter controle de altura da barra, controle de pulverização e eu posso ainda ajustar a marcha de trabalho. Quando chegar na cabeceira, eu ajusto, por exemplo, para subir a barra, para reduzir a marcha e para desligar a pulverização ou ligar a pulverização a partir do ícone que tem aqui na alavanca. Deixa eu aproximar aqui a alavanca para vocês verem. Esse ícone aqui, ó, HMS.
As outras informações que vimos aqui, pessoal, ó, em aplicativos, todas as outras informações são informações iguais às que nós vimos no trator, do mesmo jeito. E as informações de sistema também são informações iguais a que nós vimos lá do trator também.